Coisa estranha, né, pessoal? Em primeiro lugar, bom dia. Conforme deixei explicado no grupo, eu montei esse esquema para vocês aqui, para a gente adequar o conteúdo que a gente vai trabalhar nas nossas aulas, justamente com o conteúdo de aplicativo, para a gente não ficar vendo várias coisas ao mesmo tempo, e isso não vai ajudar ninguém. Então, sem perder tempo, o que eu coloquei aqui? Esse capítulo das viroses, a parte final, é dividido em duas partes. Nesse primeiro quadro aqui, a gente vai ver a poliomielite, a febre amarela e as variáveis da gripe. E no segundo quadro a gente vai ver as hepatites virais e o HPV. A gente finaliza todo o conteúdo sobre vírus, sobre doenças causadas por vírus, e a gente já fica em sincronia com o conteúdo sobre características gerais de bactérias, que daí a gente já começa a trabalhar esse conteúdo ao vivo, particular, né? Já na semana que vem. Sem perder tempo, então, pessoal, poliomielite. Poliomielite ficou muito famosa por causa da campanha do Zé Gotinha, já que eu vou explicar por que é uma vacina que pode ter ingestão oral. Lembrando que ela está sendo abolida, de fato agora a gente não está observando mais vacinas de via oral, mas eu vou explicar aqui porque nesse caso pode ser aplicado. A gente vai falar um pouco da classificação e evolução da doença. Acontece que essa doença aqui, ela não tem uma taxa de mortalidade muito alta e ela não causa danos elevados, porque a maior parte da população regride naturalmente com dessa doença. E se não regredir, existe a vacinação e a campanha de vacinação já é adotada há muito tempo. Então, essa doença, o Brasil aboliu ela. É claro, pode perder certificações, pode perder atestados de organizações internacionais, mas até o presente momento é considerado que essa doença está abolida aqui no Brasil. Lembrando, a gente está numa crise de saúde pública, isso pode ter alteração. Inclusive, a gente já perdeu certificações para o sarampo, o que não é o foco nosso aqui. O que a gente precisa falar de importante sobre esse vírus aqui? Primeiro, ele é um vírus que não é envelopado. A gente aprendeu as estruturas do vírus, então internamente tem um material genético, pode ser RNA ou DNA. Ele vai ter o capsídeo, que é a estrutura proteica que protege em volta, mas ele vai ter o envelope se ele participar do processo do ciclo lítico, onde ele vai retirar a membrana plasmática da célula que ele está parasitando. Isso daqui não acontece com ele. Segunda coisa importante para guardar, ele é classificado como enterovírus. Lembra que eu falei que não existe padronização segundo as regras de taxonomia para nome de vírus. Na prática, significa que ele é um vírus que apresenta RNA de cadeia positiva. Como que a gente contrai a poliomielite? Ela espalha por gotículas na saliva do ar, porque primeiramente o vírus ataca as tonsilas, que a gente já estudou. Depois que ele ataca as tonsilas, ele ataca vários linfonodos, que são as regiões do sistema linfático onde tem articulações. Depois ele ataca o intestino delgado, ele segue essa hierarquia. Isso justifica porque a vacina de gotinha é eficiente. A vacina de gotinha é eficiente porque ela já provoca a imunização logo aqui na garganta, logo aqui nas tonsilas. Para quem não está lembrando, as tonsilas são a campainha aqui da nossa garganta, que a gente chama nessa linguagem simples, mais as duas dilatações laterais. Lá é uma glândula de linfonodo também, responsável pela produção de células de defesa. Então, por isso que essa vacina pode ser de ingestão oral, lembrando que elas estão sendo abolidas. Para finalizar, a parte mais importante dessa doença, a evolução dela. Em 5% dos casos, depois de atacar o intestino delgado, pode acontecer que o vírus migre para o sistema nervoso motor, responsável pelos movimentos, e lá ele começa a atacar células nervosas, causando paralisia. O que vai acontecer se nós sofrêssemos esse tipo de ataque? Não seria tantos danos, porque a nossa estrutura muscular está muito desenvolvida, mas em recém-nascidos e em jovens que estão no processo de desenvolvimento nervoso e no processo de desenvolvimento muscular, o que a gente observa é a paralisia infantil. Causa uma atrofia muscular, a gente observa pela tonalidade do músculo, pelo tônus muscular, perdão, estava falando errado, a gente percebe pelo tônus muscular dos membros inferiores que teve algum problema neurológico. Eles não desenvolvem bem e a criança não anda. Então a gente coloca aqui como paralisia infantil, porque em adultos não é observado. E outra caneta aqui. Paralisia infantil. Então o que vocês precisam guardar basicamente é isso. Ele é um vírus que não tem envelope. Ele é um vírus que começa a atacar nas tonsilas, por isso que a vacina de gotinha é eficiente. Em 5% dos casos ele pode evoluir e causar atrofia muscular, no caso das crianças, paralisia
infantil, vamos reforçar isso daqui para dar para ler. Paralisia infantil, agora está mais legalzinho para ler. Pessoal, próxima doença, pelo próprio esquema, eu já explico para vocês aqui. Então, primeiro vamos dar os nomes aqui. Aqui, no ambiente silvestre, na zona, nem a zona rural, estou falando no ambiente natural, onde eu encontro animais silvestres, a gente tem o macaco bugio. Aqui foi só uma árvore para contextualizar. Aqui a gente tem um mosquito exclusivamente silvestre, é importante guardar esse ponto, que é o Hemagogos sp. Lembrando, primeiro nome, escrevo com letra maiúscula. Se não sei a espécie, coloco SP aqui. Como estou escrevendo no quadro, eu tenho que sublinhar. O que é importante vocês guardarem? Esse mosquito tropical é exclusivamente silvestre, ele não sobrevive nas cidades, ele é exclusivo no ambiente dele, ele é endêmico, e o macaco bugio também não chega no ambiente urbano. Então, o que eu estou querendo dizer? Deixei até em evidência em vermelho aqui. A febre amarela é uma zoonose. Zoonose é uma doença exclusiva de zonas silvestres, é uma doença florestal, não é uma doença urbana. Se é uma doença exclusiva de zonas silvestres, por que o ser humano contrai então febre amarela? Olha como que funciona. Primeiro, o ser humano invade o ambiente silvestre e existe aqui a correlação da doença entre o mosquito e o macaco. O mosquito é Hemagogos, macaco bugio, nome popular. O ser humano entra em contato com o ambiente do macaco, o mosquito pica essa pessoa, então eu tenho uma pessoa contaminada. Isso daí não vai desencadear uma epidemia, mas olha o que acontece. Essa mesma pessoa volta para a sua cidade, na cidade quem que ele vai encontrar? O mosquito Aedes aegypti. O mosquito Aedes aegypti da dengue vai lá e pica essa pessoa, pega o vírus dessa pessoa na corrente sanguínea dela, e esse mesmo mosquito, lembrando, é só o mosquito fêmea, que é hematófago, ao longo dos seus 45 dias de vida, pode picar mais de 300 pessoas. Então, olha que interessante. Uma pessoa contrai a doença no ambiente silvestre devido à picada do mosquito Hemagogos. Quando ele volta para a cidade, se ele for picado pelo Aedes aegypti, esse mesmo Aedes aegypti vai pegar o vírus na corrente sanguínea dele e pode espalhar por mais de 300 pessoas. Aí a gente já começa a observar uma epidemia de febre amarela surgindo numa região. Então a gente tem condições muito específicas para surgir a febre amarela. Primeiro, o ser humano invadindo a zona silvestre, por isso que é caracterizado como uma zoonose. Segundo, tem o mosquito Hemagogos e macaco bugio tendo a correlação parasitária comum lá. Lembrando, algumas pessoas acham que matar o macaco é uma medida profilática, muito errado. Vai ter mais mosquito para picar mais ser humano, então a medida ainda é considerada ineficiente. Quando esse ser humano é picado e volta para a zona urbana, ele encontra o Aedes aegypti, então também precisa ter um surto de dengue na região para existir um surto de febre amarela. Inclusive, a gente observa que em Minas Gerais é relativamente comum acontecer isso, os dois casos, febre amarela e dengue. Lembrando que são doenças sazonais, são mosquitos tropicais, a gente observa isso mais no verão. Quando essa pessoa é picada pelo mosquito, a gente lembra que o mosquito pode picar até 300 pessoas. Então, como que a gente combate essa doença? Primeiro, o ser humano não invadindo a zona silvestre. Se a gente fizer um paralelo com o coronavírus e tudo que está sendo falado sobre ele, o problema surgiu inicialmente quando os seres humanos se alimentaram de animais silvestres. Isso é prejudicial, isso pode inclusive induzir a mutações dos vírus, já que a gente fala sobre isso. Segunda questão aqui é se a região também sofre com surto de dengue. Porque se não tivesse um mosquito Aedes aegypti para picar essa pessoa ia pegar a doença, mas não ia espalhar para as outras, não ia virar uma epidemia. Então é um conjunto de fatores que transforma uma zoonose numa doença urbana ou numa parasitose urbana. O que é importante a gente guardar então? Matar o macaco não é uma medida eficiente.
O mosquito transmissor natural da doença é o Haemococcus sp, mas o mosquito transmissor acidental da doença na fase urbana é o Aedes aegypti, o mesmo da dengue. Para finalizar aqui, existe vacina sim. Vamos escrever que tem vacina aqui do lado. E a vacina em dose única também. Lembrando que já existe até reforço para ela, mas não é o caso que a gente adapta aqui para a nossa aula. E a nossa última doença, gente, são as gripes aqui. Eu escrevi de forma generalizada, porque na verdade o vírus é classificado como influenza. E o vírus exclusivo da gripe humana é chamado de influenza comum. Todos eles têm um mecanismo de ataque muito semelhante. Eles não têm especificidade viral, quer dizer que eles não têm uma célula exclusiva para atacar, como a gente viu no caso do HIV. Fora isso, eles entram diretamente no ciclo lítico. Lembra que a gente estudou ciclo lítico, o ciclo lisogênico? Significa que eles já atacam rápido, o período de incubação dele é curto, você já observa os sintomas rapidamente. Uma diferencinha que eu achei importante trazer aqui, está sendo estudado ainda sobre o coronavírus, o que ele tem de tão especial, por que ele está espalhando tanto, e evidenciar um ponto interessante. Essas células que eu desenhei aqui são células prismáticas flageladas. Elas fazem parte do tecido epitelial e são encontradas aqui na nossa traqueia. Elas servem para fazer um processo de filtragem das impurezas que entram no nosso ar e serve para auxiliar o processo de expulsão dessas impurezas. Quando pessoas passam muito tempo fumando, causa danos nesses pequenos flagelos aqui, e é nessa região, inclusive, que é formado o pigarro, quando a pessoa fica tossindo, tentando jogar aquele catarro para fora. Acontece que todos esses vírus de gripe aqui que eu vou citar, eles começam atacando essas células epiteliais. Então, eles passam pelas fossas nasais, passam pela laringe e chegam até a traqueia. Lá eles começam a atacar. O que o coronavírus aparentemente, lembrando, gente, não tem certeza sobre isso. Assuntos sobre o coronavírus são novidades para todos até o presente momento. Cientistas acreditam que o coronavírus já começa atacando nas fossas nasais, não espera chegar até a traqueia. Então, quando ele chega à traqueia, o volume de vírus já é muito maior. Mas isso é uma coisa que está sendo estudada ainda. O que a gente precisa guardar agora para o primeiro ano do ensino médio? O vírus de gripe ele é altamente mutagênico, ele passa por mutações, mas para ele passar por mutações e essas mutações transformarem um vírus em uma categoria nova, trazer sintomas novos, virar uma epidemia, como é o caso do corona, ele precisa passar por mutações específicas. E isso é mais comum de acontecer quando esse vírus troca entre espécies diferentes. Então, quando um vírus passa de uma pessoa para outra, ele tem mutações também, mas essas mutações não desencadeiam mudança. Agora, ele trocando em espécies é mais possível observar essas mutações. Tanto que a gente traz alguns exemplos aqui. O H1N1, que a gente vê como gripe suína, a gente já observou que essa gripe também é uma variável da aviária, que é H5N1. Então, a gente observa uma mutação que aconteceu tanto passando em suínos quanto em aves. A gente tem H3N1, que é uma variável da H1N1, por isso que ela pode ser chamada de influenza A ou influenza B, respectivamente, e H5N1, que é a aviária na forma mais agressiva. O que a gente observa em comum aqui? Capacidade de mutação do vírus, passando de pessoa para pessoa e espécies diferentes. Por isso a importância de impedir o consumo de animais silvestres. Para concluir aqui, existe vacinação. A vacina geralmente é a vacina de vírus atenuado, que a gente estudou no último módulo, que é aquela vacina que induz enfraquecimento do processo de replicação do vírus. E lembrando também que existe a vacina de DNA, que é a vacina da biotecnologia, mas aqui a gente vê mais a vacina de vírus atenuado. Lembrando que tem também vacina de DNA, isso daqui também é muito regional. Essa vacina ela é alterada todo ano porque o vírus produz novos antígenos, forçando a necessidade dos nossos linfócitos produzirem novos anticorpos, como a gente estudou no módulo anterior. Pessoal, essa é a primeira parte, então. Dá uma olhada aqui no quadro, depois vocês passam para o caderno se julgar necessário. Agora a gente vai ver a segunda parte.